Pare de falar palavras mortas. Silencie por um instante a voz que apenas descreve, que narra, que reclama. A voz que se tornou uma repórter cansada da sua própria falta, uma cronista da sua própria luta. Essa voz que você usa todos os dias, essa fala casual e sem peso, está morta. Ela não tem poder criativo. Ela apenas ecoa a realidade que você despreza, reforçando-a a cada sílaba. Mas dentro de você, adormecida, existe outra voz. Uma voz ancestral. A voz que o rei Salomão conhecia não como um meio de comunicação, mas como um instrumento de criação. É a voz que fala o verbo divino, a palavra viva que não descreve o mundo, mas o comanda. Hoje, você não aprenderá uma nova afirmação. Você despertará uma nova língua. Você aprenderá a lei por trás de toda a criação. A lei que diz que quando o verbo divino é falado, a substância, incluindo a substância que você chama de dinheiro, não tem outra opção senão ouvir, curvar-se e obedecer. Por tempo demais, você tratou sua fala como algo barato, algo para preencher o silêncio. Você a usou para fofocar, para se preocupar em voz alta, para listar suas dívidas, para explicar por que as coisas não podem ser feitas. Cada uma dessas palavras mortas foi um tijolo que você colocou no muro da sua própria prisão. Sua língua se tornou a arquiteta da sua própria cela. Você se pergunta por que o mundo não muda, mas você continua a pintá-lo com os mesmos tons cinzentos da sua fala descritiva. Você olha para sua conta bancária e diz: está vazia. E o universo, que é um servo obediente da sua palavra, diz: sim, mestre, vazia ela permanecerá. Você olha para uma oportunidade e diz: isso é difícil demais. E o universo responde: sim, mestre, dificuldade se manifestará. Suas palavras não estão relatando a realidade. Elas estão continuamente a solidificando. Você está em um transe, uma hipnose autoimposta, onde acredita que é uma vítima do mundo que descreve, sem perceber que é o autor do roteiro que vive. Mas a lei do verbo divino é a sua libertação. O que é o verbo divino? No início de todas as coisas, não havia matéria. Havia o som, havia a palavra. Haja luz. E houve luz. O verbo não foi uma sugestão. Foi um comando que trouxe a própria existência à forma. Essa mesma força criativa não se retirou do universo. Ela habita em você. Ela é o seu direito de primogenitura espiritual. A capacidade de falar como um criador, não como uma criatura. Salomão, em seu auge, entendeu isso. Sua sabedoria lendária não era apenas a capacidade de pensar pensamentos inteligentes. Era a capacidade de proferir julgamentos, decretos, palavras que estavam tão perfeitamente alinhadas com a verdade divina que a própria realidade se dobrava para corresponder a elas. Quando as duas mães disputaram o bebê, ele não usou a lógica humana. Ele proferiu uma palavra de comando aparentemente ilógica. Dividam a criança. E essa palavra, esse verbo, não foi uma sentença de morte. Foi um instrumento cirúrgico de verdade que cortou a mentira e revelou a realidade. A riqueza de Salomão não era o objetivo de sua fala. Era o eco. Era o testemunho material de um homem cuja voz estava em perfeita harmonia com a voz do Criador. Ele não falava sobre o que queria. Ele falava a partir de quem ele era. Um canal para o verbo divino. E quando você fala a partir desse lugar, a obediência do dinheiro não é um milagre. É uma consequência. Então, como despertamos esta voz? Como paramos de falar palavras mortas e começamos a falar o verbo vivo? Começa com uma decisão. A decisão de parar de ser um repórter e começar a ser um legislador. A decisão de tratar sua língua não como um órgão de comunicação, mas como um cetro de poder. Respire fundo. Sinta a quietude por trás do barulho da sua mente. Nesse silêncio reside o poder. Agora, vamos forjar o decreto que ativa esta lei.
não é uma frase para ser memorizada. É uma declaração de identidade para ser incorporada. Sinta a verdade dela antes mesmo de a pronunciar. A verdade de que você não é apenas carne e osso. Você é um portal para a força criativa do universo. Agora, com a voz que não vem da sua garganta, mas do centro silencioso do seu ser, fale comigo. Devagar, com o peso de um universo em cada palavra. Eu sou a voz do Verbo Divino. Sinta isso. Não é arrogância, é fato. Você é a voz através da qual o Criador se expressa em seu mundo. Agora, a segunda parte. A consequência inevitável. E a substância me obedece. Junte as duas partes agora. Deixe que a frase se torne a sua nova respiração, o seu novo batimento cardíaco. Eu sou a voz do Verbo Divino, e a substância me obedece. O que é a substância? É a matéria-prima do universo. É a energia quântica, a argila invisível da qual todas as coisas são feitas. As árvores, as estrelas, seu corpo, e sim, o dinheiro. O dinheiro não é papel, não é metal, não são números numa tela. Em sua essência, é substância divina, energia pura. E essa substância não tem vontade própria. Ela é neutra. Ela é infinitamente maleável. Ela espera por instrução. Suas palavras mortas de preocupação e falta têm dado a ela a instrução para permanecer caótica, escassa, ausente. Mas agora você está lhe dando uma nova instrução. Uma instrução clara, divina, irrefutável. Você não está pedindo a substância para cooperar. Você está lembrando a ela de sua própria natureza, que é obedecer ao comando do Verbo Divino falado através de você. Fale o decreto novamente, e desta vez, visualize o dinheiro não como algo que você precisa, mas como um exército de servos dourados, parados em atenção, esperando ansiosamente pelo seu comando. Eu sou a voz do Verbo Divino, e a substância me obedece. Eles ouvem, eles se curvam, eles se movem. Sua mente lógica pode estar resistindo. Isso é simples demais, ela diz. Onde está o plano, a estratégia, o esforço? Mas a lei do Verbo Divino transcende a lógica do esforço. O esforço é o que você faz quando se esquece do seu poder. A estratégia é o que você usa quando não confia na lei. A lei é perfeita. A sua única tarefa é se alinhar a ela. E o alinhamento é feito pela sua fala consciente. A partir de hoje, sua prática é a vigilância da sua língua. Você se tornará um guardião do portão da sua boca. Nenhuma palavra morta passará. Nenhuma reclamação, nenhuma fofoca, nenhuma declaração de falta. Toda vez que você se pegar prestes a descrever um problema, você vai parar. Você vai respirar. E em vez disso, você vai declarar a solução como se já fosse um fato. Em vez de dizer, eu não tenho dinheiro, você vai declarar, eu sou a voz do Verbo Divino e a substância da abundância flui para mim agora. Em vez de dizer, este negócio é difícil, você vai decretar, eu falo a palavra da facilidade e da graça sobre este negócio e ele prospera. Você não está mentindo para si mesmo. Você está falando a verdade de uma realidade superior para sua realidade inferior, comandando a inferior a se alinhar com a superior. Este era o método de Salomão. Ele não olhava para o caos e o descrevia. Ele olhava para o caos e falava a palavra da ordem. Imagine o poder disso. Imagine um dia inteiro onde cada palavra que sai da sua boca é um ato criativo deliberado. Onde sua fala não é uma reação ao seu ambiente, mas a causa dominante do seu ambiente. Sua vida se transformaria da noite para o dia. As coincidências se multiplicariam. As portas se abririam. O que você antes chamava de sorte se revelaria ser a obediência natural do universo à sua voz sintonizada. O dinheiro pararia de ser um problema a ser resolvido e se tornaria uma energia a ser comandada. Ele apareceria
não porque você trabalhou mais, mas porque você falou com mais clareza. Ele fluiria, não porque você mereceu, mas porque você o decretou. Este é o seu poder. Este é o seu legado esquecido. A palavra não é apenas uma ferramenta, é o seu trono. E quando você se senta nesse trono e fala com a autoridade que lhe foi concedida, o mundo material não tem outra escolha senão se tornar o seu reino. Este momento é um ponto de inflexão. Você pode continuar a ouvir, concordar passivamente e depois voltar a falar as mesmas palavras mortas de sempre. Ou você pode selar este instante como o início do seu reinado como um mestre do verbo. A escolha exige um ato, um testemunho. Quero que você vá agora à seção de comentários e registre seu primeiro decreto oficial sob esta nova lei. Não peça, não espere, declare, escreva com autoridade. Minha palavra é lei no meu mundo. Deixe o universo e seu próprio subconsciente verem este ato de soberania. Deixe que seja o marco zero da sua nova realidade. Em seguida, pressione o botão de like. Que este ato seja a sua assinatura, o selo real que promulga esta lei em sua vida. É a sua concordância física de que você aceita este poder e esta responsabilidade. Por fim, inscreva-se neste canal. Não para receber notificações, mas para permanecer na Câmara do Conselho Divino, para ser lembrado diariamente do poder da sua voz, para garantir que você nunca mais se esqueça de que não é um eco, mas a própria voz. Faça isso agora. O tempo da descrição acabou. A era do decreto começou. A substância espera. Fale.